Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E para fazer esse papo de hoje aqui, nesse episódio eu conto aí com a presença do Rafael Rodrigues, que é Head of Engineering na Medloop em Berlim, na Alemanha. Mais uma presença internacional aqui para o podcast. Como é que vai, Rafael? Tudo certinho? Opa, Evandro, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Sim, mais uma presença internacional. Espero que eu consiga continuar com a qualidade dos outros convidados, né? Então, vamos lá. Com certeza. Obrigado aí por topar aí, questão de fuso também, já tarde aí, então obrigado aí por ter topado fazer o papo aí comigo. Que isso, é um prazer. Então vamos lá. Antes de a gente entrar mesmo no tema, conta um pouquinho aí do teu background, tua história aí na tecnologia, até aí, quem sabe curiosidade, de ter ido para a Europa, como é que foi isso? Conta um pouquinho aí da tua história pra gente. Claro. Eu comecei com desenvolvimento, acho que já faz uns 15 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, de repente. Sou de Florianópolis, trabalhava no antigo BESC de Santa Catarina, depois no Banco do Brasil. Aí rodei ali no Brasil em algumas startups, also também em corporate, até que um dia eu cheguei, tá na hora de me mandar. Aí decidi vir para a Alemanha, olhei no mapa, vi o que estava melhor localizado. Alemanha, comecei a aplicar aqui para Berlim, arrumei um emprego numa startup de desenvolvedor de software aqui, faz 6 anos mais ou menos. E daí troquei de empresa umas 2, 3 vezes e até chegar aqui na Medloop, Na Medloop eu estou aqui há 1 ano, mais ou menos. E é isso aí. Até se tu quiser contar um pouquinho para o pessoal que está ouvindo também sobre a Medloop, Eu particularmente não conhecia, E acredito que muitos também não conhecem. Se quiser também contar um pouquinho do negócio também para contextualizar aqui, o papo acho que vai ser legal. Claro, a Medloop é uma startup da área de medicina, vamos dizer assim, é uma health tech. Ela já existe faz uns 3 anos, mais ou menos. A gente tem 2 business units, a gente opera na Inglaterra e aqui na Alemanha. E a gente provê serviços tanto para pacientes como para médicos de hospitais, A gente tem 2 tipos de aplicação, uma aplicação que a gente chama da Patient Facing App, que é onde o paciente tem acesso a todos os dados dele de histórico, de medicina, assim, e também a gente faz alguns tips, de o que o paciente deveria ter que fazer, de acordo com os dados que ele tem, a gente vai lá e fala para ele o que seria bom para ele estar fazendo, E também temos um aplicativo assim, que roda nos hospitais ou clínicas, para os médicos, para os GPs. E nele é tipo um office manager, vamos dizer assim, A gente opera a clínica inteira, conectando nos devices e também management de patient, a população de pacientes, vamos dizer assim. Bem legal, massa, cara. Bastante coisa, vamos dizer assim, para uma startup. bem grandinho já o leque aí de coisas, E como é que tu chegou aí no serverless? Quando que tu começou a botar a mão nisso e por que tu se interessou? Essa daí é uma história meio que engraçada, assim, isso daí, eu comecei com serverless faz uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. Eu estava na PayU, a PayU uma empresa de pagamentos, um PSP, É tipo o PayPal. Uma ideia, ela é enorme, Ela opera aí no Brasil também. E eu estava lá na PayU e a gente estava assim, iniciando um projeto de uma wallet nova para a PayU. Na verdade não era um wallet, era o Treasury da PayU. E o CTO chegou para a gente assim e falou assim, olha, vocês vão fazer isso do zero e eu quero que vocês façam isso 100% serverless. E a gente nunca nem tinha escutado falar de serverless direito, Tipo assim, a gente sabia o que era e tal, mas nunca tinha nem tocado, O cara falou assim, eu não quero nem saber, vai lá e faz isso serverless.
A gente caiu meio que de paraquedas, ficou ali um mês, assim, meio que estudando. Aí, porra, esse negócio aqui é bom demais. Aí começamos a tocar o projeto em serverless, ficamos lá uns 3 anos lá. Eu, pelo menos, fiquei 3 anos e meio na PU, né? Trabalhando 100% com serverless. E foi ali que eu acabei me apaixonando por serverless e estou até hoje, sempre que eu posso, olha, vamos olhar se dá para fazer com serverless. Ele vai lá e toca serverless, né? Legal, esse é um baita de um top-down bom, né? Esse foi um top-down bem legal, né, que aconteceu pra ti, então. Bom, com certeza, acho que foi o único top-down bom da minha vida. Legal, cara. Então, massa. Então, vamos aí pro tema, né, do nosso papo de hoje, que é desenvolvimento mobile. Até fazendo um parênteses aí, até sempre fico na dúvida aí se tem gente que fala mobile, como é que tu fala aí? A gente fala mobile. Mobile? Então fechou. Então só pra gente tentar ser coeso aqui o episódio todo. Pelo menos eu falo mobile lá e ninguém me corrige, né? Então fechou. Legal. Assim, eu particularmente já fiz alguns desenvolvimentos, né, mobile, né, mais assim para estudos e coisas não tão profissionais, mais caseiras assim, né, então, né, não tô bem longe de ser especialista e se eu falar alguma besteira aí vai me corrigindo, vai ser um aprendizado para mim esse papo de hoje aí, né. Assim, antes da gente entrar em profundidade técnica e tal, né, quais são os pontos, assim, né, pensando no desenvolvimento mobile, que tu entende que serverless ele ajuda, né, nesse processo de desenvolvimento? Claro, mas antes de começar com isso ali, só uma colocação e uma observação, vamos dizer aqui. Se eu também falar alguma besteira no desenvolvimento mobile, por favor, me corrija, porque eu caí de paraquedas no desenvolvimento mobile faz 1 ano. Então, tem muita coisa que eu também estou aprendendo, tá? Mas vamos lá. Então, assim, o que eu posso falar, assim, que são os principais pontos de vantagem para o desenvolvimento mobile hoje, que eu enxerguei nesse 1 ano de Medloop, que a gente fez uma transição de containers para mobile, né? Eu acredito que é muito mais fácil para você escalar a sua aplicação, né? O serverless já é autoescalável por natureza, né? Aquela parte de fazer update dos seus serviços também é muito mais fácil, né? Muito mais simples e rápido você dar um update em uma única function, ao invés de dar um update num service inteiro, né? Mesmo quando os services são bem pequenos, eles geralmente demandam mais tempo do que fazer um update de uma lambda, né? Mas para mim acho que a vantagem a principal do desenvolvimento serverless é o pay as you go, né? Tipo, se está idle, você não utiliza, você não paga. E isso aí para uma startup, que é o nosso caso, por exemplo, é fenomenal, né? Você não precisa se preocupar em dar downscale dos seus servidores, é tudo out of the box, né? Você simplesmente não paga nada, você não precisa nem ter aquele mínimo de server rodando, né? Então, o pay as you go para mim é a principal vantagem, né? E uma outra vantagem, assim, que para algumas pessoas de repente é meio que nova, é o Edge Network, né? Que você consegue rodar as suas lambdas ou seus serviços serverless, vamos dizer assim, na Edge Network, que seria mais próximo do customer, né? Então, você pode rodar assim tipo com a Amazon, por exemplo, você tem o CloudFront e você tem o Lambda at Edge, que você pode rodar as suas lambdas que estão no CloudFront, que está mais próximo do customer, né? Você também pode fazer isso com IoT e outras coisas, né? Mas o Edge Network também é um ponto assim muito interessante, né, do desenvolvimento serverless, né? Principalmente para mobile, vamos dizer assim, porque você tem uma latência muito menor daí. Legal, até tocando nesse ponto de Edge Network lá no time de pesquisa, lá onde eu coordeno atualmente, foi feito um trabalho bem legal para utilizar com CloudFormation e Lambda Edge para fazer aplicações micro front-end, né? Usando serverless. Ficou bem legal e é uma solução bem interessante. Não, com certeza. Isso é top, né? Maravilha. Assim, então, a gente
e aí entrando já no nosso papo, né, assim, eu gostaria de, nesse episódio, a gente tentar, né, passar de uma maneira geral, assim, pelo processo todo de desenvolvimento, né, de maneira superficial, mas a gente tocar, né, em todas as partes, né, do desenvolvimento mobile. E aí eu pensando, acho que primeiro num back-end da aplicação, né, assim, qual que seria uma arquitetura default, né, para uma aplicação mobile básica, assim, quais serviços, stacks? Bom, quando a gente fala de uma aplicação básica mobile, se você for lá no Google e procurar por ali, acho que assim, você pega aquela stack default da AWS, né, que é uma Lambda, uma API e um lugar para guardar os dados, né, que seria o DynamoDB, né, um NoSQL. Muito parecido também se você for com a Firebase, né, você também acaba pegando uma arquitetura meio que similar, né. Então, o que você precisa para um desenvolvimento mobile, vamos dizer assim, é basicamente o mesmo que para um aplicativo web, né? O básico é você tem o cliente, que para o mobile vai ser ou você vai para nativo, ou você vai para um híbrido, alguma coisa assim, e você vai ter aquele seu back-end, que o back-end vai ser uma API, vai ser a sua função, né? A sua lambda ou a sua function, e você vai ter um lugar para armazenar os dados, e é o DynamoDB. Essa é a arquitetura default, eu acredito que poderia cobrir, sei lá, uns 70% dos use cases que a maioria das empresas tem, né? Que você precisa ter um lugar para fazer uma request e pegar os dados de volta, né? Acho que esse é o mais default e é o principal, assim, de uma arquitetura básica, né? Legal. E, vamos lá, acho que, assim, no desenvolvimento mobile, né, a gente, acho que para desenvolver, né, ele demanda, né, tu pensar já um pouco diferente, né, a aplicação, não só do lado do cliente, do app em si, né, mas também o back-end, né, talvez tenha que desenvolver um back-end pensado, né, para aplicações mobile, né, é uma das coisas que eu penso, né, até foi algo que eu sofri no passado com uma aplicação mobile, né, de considerar, né, dependendo do público, né, redes móveis com baixa qualidade, né, eu sofri com isso no passado, né, com uma performance ruim para lugares mais restritos, interior, que tinha uma rede móvel de baixa qualidade, isso trazia problema. Então essa comunicação, né, entre back-end e app, né, ela deveria ser mais enxuta, né? Isso é uma preocupação padrão para apps mobile, né, e pegando o gancho nessa mesma pergunta, quais práticas, né, e o que a arquitetura serverless pode, às vezes, ajudar, né, nesse sentido? Então, com certeza, isso é algo que quando você vai estar desenvolvendo um aplicativo mobile, você tem que pensar no seu público-alvo. Eu acredito que não só aplicativo mobile, mas para qualquer tipo de aplicativo, né, você tem que ter isso em mente, né? Qual a rede que o customer vai ter acesso e pensar em qual seria a tua solução, né? Felizmente, no nosso caso aqui, os nossos customers geralmente eles estão numa rede muito boa, a gente não precisa colocar muito esforço nisso, né? Mas tem algumas estratégias que você pode já utilizar hoje em dia, que estão crescendo muito, por exemplo, o gRPC, né, que usa o protobuf para te ajudar com a latência e o bandwidth, né? Você consegue ter uns pacotes de dados assim, muito menores, né, do que um JSON normal num serviço REST, né? Uma outra estratégia também que você pode utilizar GraphQL, que daí o cliente geralmente tem aquela liberdade de escolha do que ele quer mandar, do que ele quer pegar no resultado, né? Não é aquela definição que já está pré-feita no API Gateway, né? Que você tem muito mais parâmetros do que realmente é necessário, né? Então você acaba cortando coisas que você não precisa com GraphQL, né? Também é um negócio assim um pouquinho mais simples de utilizar do que o gRPC, por exemplo, né? Do que fazer alguma coisa que é binária, né? Mas esse é um negócio que você realmente tem que ter em mente quando você vai desenvolver para mobile. Massa, tu até falou aí do gRPC, eu lembrei que a AWS, se eu não me engano, disponibilizou agora nativo pelo API Gateway. Depois vou resgatar esse artigo aí
de lançamento deles, vou colocar na descrição aqui do episódio também, mas que daí já facilita um pouco mais aí para utilizar o gRPC também, né? Com certeza, com certeza. Eu estava tentando dar uma olhada também nessa parte do gRPC umas 2 semanas atrás, né? A AWS ainda tem algumas coisas, assim, alguns problemas, assim, integração com o Lambda, mas eles estão investindo e eles já têm alguns serviços que eles já estão integrando nativamente. Eu acho que o load balancer, o network load balancer deles e o Event Bridge, eu acho que já falam com o gRPC. Eu não tenho muita certeza, isso. mas é isso mesmo. É o Application Load Balancer. Exatamente. Esse foi o que eu li a notícia, pelo menos. É uma coisa assim que para mobile eu acho que vai crescer muito assim no futuro também. Não só para mobile, de repente, né? Mas tem bastante gente aqui em Berlim, assim, eu vejo bastante empresa assim que eles nas job offers, né, que eles têm, né, eles estão começando a pedir gRPC. Legal. Vamos lá, assim, né, pensando na comunicação entre o cliente, né, o app e o back-end, eu acredito que, né, como tu falou ali até de stack padrão, né, com API Gateway e tal, eu acredito que essa comunicação em geral deve se dar através de HTTPS, né, e em geral, assim, tu vê que tem sido mais utilizado REST ou GraphQL para aplicativos mobile. Como é que tu vê essas duas opções aí? Com certeza, a HTTPS é alguma coisa que você realmente tem que ter na sua empresa hoje em dia, né? Principalmente se você está na Europa com os data protection e essas coisas, né? Teve algumas startups aqui na Europa que tiveram muitos problemas por não utilizarem HTTPS, né? Então, eu recomendo, assim, que sempre, pelo menos, utilize ao menos HTTPS, né? No nosso caso, é mandatório, né? Especialmente porque a gente é uma health tech. E bom, encryption também, né? Tem outras estratégias de encryption que você poderia estar utilizando para te ajudar também no HTTPS, né? A gente tem alguns serviços na Medloop que, além do HTTPS, a gente faz um end-to-end encryption, né? Tipo o chat. A mensagem jamais fica aberta para a gente na Medloop, né? Ela é criptografada no cliente, daí transferida via HTTPS para o server, o server redireciona para o doutor, assim, para o médico, né? E lá ele vai ter a chave dele para descriptografar, para dar o decrypt na mensagem, né? Então, assim, tem várias coisas que você tem que pensar, não só no HTTPS para segurança, né? E na questão de REST e GraphQL, né, a API Gateway, eu acho que vai do use case, né? Eu acho que tem algumas vantagens muito grandes no GraphQL, mas o GraphQL também tem alguns problemas, né? Por exemplo, ele é muito mais complexo de você desenvolver do que uma API REST, né? Especialmente porque o REST já está aí no mercado faz tempo, né? Todo mundo sabe fazer uma API, né? Um outro problema assim, que eu vejo assim, com o GraphQL é que você sempre retorna 200, mesmo se der um erro no servidor, ele vai retornar 200, né? Então, você não consegue dar o catch no erro simplesmente por HTTP response. E caching com GraphQL também é mais difícil. Como você tem um endpoint para tudo, né? O GraphQL tem um endpoint para tudo, você não consegue utilizar um HTTP caching, né? Não é aquele negócio simples. Então, você tem que pensar num caching de uma maneira um pouco diferente. Você tem que inserir algum outro framework para caching. Então, é um pouquinho mais difícil. Mas, eu vou dizer assim que GraphQL é um negócio assim que vale a pena você começar com ele hoje em dia, até porque está crescendo bastante aí no mercado. E se é mobile, tem aquilo que eu estava falando antes, né, do overfetching e underfetching, né? Você, como cliente, escolhe o que ele vai buscar e o que vai retornar para ele, é muito mais fácil você controlar o tamanho do payload, né? Então, é uma grande vantagem isso daí, né? E também o GraphQL é altamente tipado, né? O que ajuda bastante o desenvolvimento. Legal, esse lance de retornar sempre 200, eu brinco que é o novo SOAP, né? Pois é. Só para botar um pouco de polêmica aí. Sim. Não. Como eu disse, ele tem as desvantagens dele, né? Mas vamos que vamos.
Vamos lá. Até eu ia te perguntar antes ali, quando tu falou da MedLoop, acabei esquecendo. Consegue falar um pouquinho da stack de tecnologia que vocês usam lá, para conectar com alguma coisa? Que eu vi que tu já foi pincelando algumas coisas, mas se quiser dar um overview assim de quais stack vocês utilizam lá. Claro. Eu comecei na MedLoop faz 1 ano, né? E a gente começou a fazer uma transição do legado para serverless, né? A gente teve a necessidade de fazer isso, né? Então, assim, a gente tem uma mistura, assim, de containers e serverless. Então, a gente tem uma grande parte, assim, que roda no ECS, com Fargate ou sem Fargate. Temos Firebird, provavelmente um banco de dados que a grande maioria dos ouvintes jamais escutou. Mas esse é o nosso banco de dados do sistema legado. E o sistema legado também é todo feito em Java, né? E daí a parte bacana, né, que para mim pelo menos, que é a parte serverless, a gente tem ali no back-end 100% Lambda, né? A gente usa Cognito, SNS, SQS, GraphQL com AppSync, Amplify, né, para o cliente. A gente usa Athena, S3, que mais tem lá? Pinpoint, Step Function, tem DynamoDB. Tem um monte de serviços serverless bacana. Sim, DAX no DynamoDB for caching. A gente tem CloudFront, a gente tem AWS WAF para segurança. A gente também usa Load Balancer no legado, que eu esqueci de mencionar. A gente usa o Application Load Balancer, o Network Load Balancer. E para deployar tudo isso aí, a gente usa Terraform. Mas ultimamente a gente está experimentando um pouco com o Amplify, né? E o Amplify usa CloudFormation, né? Daí a gente também tem CloudFormation ali. Mas geralmente quase tudo é no Terraform. A gente também tem como a rede de medicina, vamos dizer aqui, da Inglaterra, por exemplo, é uma rede restrita, né? A gente também utiliza uns serviços bacanas também da AWS para network, né? Como o Direct Connect e essas coisas assim para fazer uma conexão direta com a network da HSN, né? Que é o que roda todos os serviços de health da Inglaterra, né? Legal. E tu comentou ali, né, que parte computacional, né, bastante lambda, né? O Cold Start, ele não acaba comprometendo a experiência do usuário no app? Olha, ele com certeza, mas isso é um negócio que quando você está fazendo as suas lambdas, os seus serviços, você tem que pensar muito bem em como a sua lambda vai ser utilizada, né? Porque se a sua lambda é chamada a todo momento pelos seus customers, você nem precisa se preocupar com o cold start, né? Porque ela vai estar sempre ali warm. Mas é bem difícil disso acontecer com todas as lambdas quando você tem um back-end que é 100% serverless, né? Então a estratégia que a gente tomou na MedLoop é de tentar fazer o cold start da lambda ser o mais rápido possível para o cliente não sentir aquele cold start, né? Inclusive tem um artigo muito bacana sobre isso do The Burning Monk, que ele fala exatamente como optimizar o cold start da Lambda, que vai fazer que os seus customers nem sintam que a Lambda estava demorando para iniciar, né? Ele é tão rápido que é praticamente uma request normal, né? Agora, com certeza isso daí não é uma coisa que você consegue aplicar para todas as lambdas, né? Alguns pacotes das lambdas vão ser um pouquinho maior que os outros, né? Aí você pode pensar em uma outra estratégia que você poderia alocar alguns recursos, tipo fazer o provision, né, para as lambdas, né? Ou manter elas quentes de algum jeito diferente, né? Por exemplo, na MedLoop a gente pensa que usando o provision para AWS Lambdas é um pouquinho caro, e a gente decidiu por utilizar CloudWatch, né, para as lambdas que a gente tem que manter quente e a gente não conseguiu reduzir o tamanho do pacote, né. Simplesmente vai lá, a cada 5 minutos manda uma request do CloudWatch para manter ela quente, né. Legal. Sem contar que também dá para ir ter uma estratégia de arquitetura, dependendo também do caso de uso aí, né, sei lá, usando um SQS da vida, né, onde tu consegue
já escrever numa fila direto e teu throughput ali, né? Com certeza. Vai ser bem menor também, né? Quando você não tem aquela necessidade de fazer uma request response no mesmo momento, assim, né? Aí você pode utilizar um buffer na frente, fazer um SQS ou um SMS, né? Exatamente. E mandar direto com o API Gateway ali. Exatamente. Mas tu até falou, né, dessa questão de otimizar o cold start, né, e sendo o Lambda, né, a questão de escolher a linguagem de programação acaba sendo bem relevante, né, por conta disso, né? Com certeza, e eu recomendo utilizar uma linguagem assim um pouquinho mais leve, tipo Node.js ou Python. Eu acredito também é muito fácil de fazer um cold start bem leve. Acredito que Go também, né? E a diferença assim das linguagens de programação que a gente trabalha lá na Medloop, né, que é Node.js e Java, Kotlin, né, é absurda, né? Tipo, é muito grande a diferença, né, do warm-up de uma Lambda em Node para uma warm-up de Lambda em Java, né? Então eu recomendo, se é um projeto do zero e o time tem experiência, vai de Node.js. Se tem problema com type, coloca TypeScript e vai fundo, né? Maravilha. E ali tu comentou também, né, na stack de vocês, o SNS, o SQS. Para quais cenários que vocês usam isso, né? Já estou misturando aqui um episódio case já também. Quando vocês usam isso e quando tu acha que é interessante aí também utilizar? Então, a gente usa SNS mais assim para push notification, SMS, e-mail, para notificação de erro e também para fazer fan out, né? E o SQS a gente usa geralmente para buffer, né? Quando a gente tem que inserir uma quantidade grande de dados, por exemplo, no DynamoDB, que você tem limitações no read and write capacity, né? A gente coloca um buffer na frente ali para controlar a quantidade de dados que a gente está escrevendo lá e não ter erro, não correr o risco de perder aquele dado, né? Então a gente usa o SQS geralmente para isso, né? Pelo menos esses são os use cases que a gente tem ali na Medloop, né? Mas dá para utilizar com certeza com mais coisas, né? Fila, por exemplo, todo mundo usa fila, né? E SQS é fila, né? Sim. Maravilha. Pensando um pouco mais no desenvolvimento mesmo, né? A gente falou bastante da arquitetura. Assim, geralmente pensando num app aí imaginário, né? Geralmente a gente vai ter ali uma parte de login, né? Que tem que se cadastrar e tal. O que a gente tem aí de opção para a gente se manter serverless também nesse aspecto de login, de autorização? Então, hoje em dia eu acho que já tem bastante coisa serverless aí no mercado, assim, para autenticação, né? Isso daí acho que já vem de um tempo atrás, na verdade, né? Já tinha bastante empresa que estava terceirizando essa parte de login e autenticação, né? Como o Auth0. E hoje você também tem ali o Cognito, o Firebase Authentication, né? Então são serviços assim que você simplesmente pluga na sua aplicação e você basicamente não tem que se preocupar muito com o que está acontecendo lá, né? Na Medloop a gente usa o Cognito, né? O Cognito oferece hoje ali, ele tem OTP, ele tem MFA, tem User Management, tem Analytics, ele tem segurança, tipo, para saber se um device nunca foi utilizado ou não, né? Que ele tem o device check deles, integração com o OpenID, ele faz tu pode customizar ele com Lambda. Para mim, o Cognito é sensacional. Assim, ele evoluiu muito nos últimos anos. Assim, eu utilizei o Cognito assim, uns 4, 5 anos atrás. Assim, ele era terrível, né? E hoje em dia eu uso o Cognito ali na Medloop e é sensacional. Massa. E com relação assim a armazenamento de dados, né, mais banco de dados mesmo, né, eu penso que até tu já pincelou um pouco isso também, né, mas trabalhando, né, com serverless e com aplicativos assim que tem um response na hora ali pro usuário, a gente tem que ter, né, um banco de dados aí com baixa latência e que também consiga escalar, né, no ritmo que o Lambda consegue também, né? O que vocês usam? O que tu recomenda também aí de opções aí de armazenamento?
Então, o armazenamento é um negócio que tu tem que pensar, né? Como é que vai ser a tua aplicação, como é que vai ser a interação com o usuário, né? Tipo, tem diferentes tipos de armazenamento, né? E também, assim, eu acho que o default para um aplicativo web, para você começar, eu recomendaria utilizar ali o DynamoDB ou o Firebase, né? O Firebase acho que tem o Real-Time Database, e isso ali seria suficiente, né? São bancos que eles são autoescaláveis, né? Você, no caso do DynamoDB, você pode falar que é um DynamoDB on demand e ele vai dar conta ali junto com as lambdas, né? Às vezes você vai ter que fazer um negocinho um pouquinho diferente, como eu mencionei antes, de botar um buffer na frente, né? O SQS, né? Mas geralmente ele vai ser suficiente para ti. E o DynamoDB também ele oferece um sistema de caching que é microseconds, né? Que é o DynamoDB DAX. E, cara, isso dali vai resolver a maioria dos teus use cases e é só alegria. Mas agora, se você tiver um pouquinho de dificuldades na hora de montar uma base de dados NoSQL, né? Porque ele exige uma forma diferente de se pensar, né? Porque você tem que fazer as queries de uma maneira diferente, né? Você não consegue fazer aquelas queries de default, né? Que existem nos bancos de dados tradicionais, né? Então você tem que pensar um pouquinho diferente nos seus indexes, na sua sort key e realmente requer um pouquinho mais de experiência, né? Mas se isso é um problema, tem uma outra solução serverless, por exemplo, na Amazon, que é o Aurora Serverless, né, que você consegue rodar um banco de dados tradicional, né, tipo Postgres ou MySQL, e vai fundo, né, funciona muito bem, autoescalável, pay as you go, toda o frufru do serverless, né. Então, é uma outra opção que você tem aí, né. Uma outra estratégia de armazenamento de dados, que na verdade geralmente é um tipo misto, assim, né, uma híbrido, assim, que você armazena os dados também no mobile, né? Você faz o customer ter a opção de armazenar os dados no mobile, fazer operações com o mobile offline, né? E depois você faz esse sync do dado, né? O sync do delta dos dados, né? Inclusive o Amplify oferece uma ferramenta para fazer isso daí. Legal, cara. Tava uma thread aberta aqui na cabeça tava falando de armazenamento também, tava com S3 na cabeça, tu comentou ali de S3 com Athena também, né? Fiquei imaginando se vocês usam isso para entregar alguma coisa para o app, ou se isso é mais alguma coisa do back-office mesmo da aplicação. Vocês usam isso combinado? Quais as vantagens aí disso? Então, o S3 e o Athena é um negócio que a gente usa bastante na empresa, mas geralmente para o nosso data lake e para algumas queries analytics, algumas coisas assim, né? Mas eu sou fã do Athena, né? Eu sou muito fã do Athena. O Athena, para quem não conhece, é um serviço da AWS que você consegue rodar SQL em cima de arquivos no S3, né? Arquivos podem ser CSV ou Parquet, JSON, e você roda uma query normal, né? Você vai lá e faz um select normal ali e ele faz a query em todos os arquivos das suas partições, né? Assim, para criar um data lake com a Athena é muito simples, né? Mas como você comentou, se a gente usa alguma coisa assim para o mobile, assim no front-end, a gente usa. A gente usa porque a gente tem um negócio que você tem que ter em mente do DynamoDB, né? Que se ele crescer muito, ele acaba ficando muito caro. Então, o que a gente fez na Medloop para minimizar esse problema é quando os dados começam a ficar muito antigos, a gente começa a migrar eles para o S3. Então, se o customer quer ver um dado antigo dele, ele vai fazer uma request para o Athena, vai rodar uma query no Athena, e quando essa query ficar pronta, ele vai ser notificado e ele vai poder ver os dados que ele fez a requisição, né? Então, essa foi uma estratégia que a gente fez para não deixar o DynamoDB muito caro, né? Foi passar os dados dos arquivos, fazer tipo um archive no S3 e utilizar o Athena para recuperar esses dados.
Pô, muito legal isso aí. Eu fiquei. Que nem aquela coisa, né? Às vezes tu quer um extrato lá do teu banco lá de uns anos atrás, seria algo nesse sentido, né? Já vai estar arquivado lá e ele faz uma requisição e daqui a pouco tu tem ali na mão, automatizado também, bonito, serverless, né? Mas com outra estratégia, né? Exatamente, até porque quanto menor for a sua base de dados também, mais rápida ela é, né? Então, tipo, sim, apesar de você fazer direto queries em cima das keys, né? Dependendo de como ela está modelada, poderia crescer um monte, né? Então, o ideal é você manter o seu NoSQL database bem enxuto, né? Então, essa é uma das estratégias que a gente tomou, né? Uma outra coisa que a gente utiliza o S3, que eu não mencionei, né? A gente também guarda todos os tipos de documento dos pacientes, assim, tipo como um raio-x, um exame de laboratório, uma receita médica, assim, qualquer documento assim que foi printado assim na clínica, né? Ele é guardado no S3 e a gente faz tipo um index com o DynamoDB. Então o customer faz uma query no Dynamo via uma lambda, a gente gera um link do S3 para download e o cliente recebe aquele link e daí faz um download direto no S3, né? Isso também é um negócio que a gente usa o S3 bastante. Legal, cara, muito bom. E aí, né, a gente falou bastante de back-end, né, mas agora falando do lado do app, né, o que a gente tem alguma coisa, né, que em serverless que ajuda também a gente aí a fazer o desenvolvimento do app em si ou do sistema web e tal? Então, no caso da Amazon, a Amazon está investindo bastante no Amplify, né? O Amplify é um cliente mobile o que ele é? Ele é um set de APIs, assim, ele é uma framework, né? Tem várias APIs que comunicam com os serviços da Amazon, né? Então, se tu começar um projeto do zero, assim, por exemplo, o Amplify, ele vai criar tudo para ti, ele vai criar todo o teu back-end, vai criar o skeleton do front-end, e você simplesmente usa as APIs, assim, os métodos que ele já tem definido ali no cliente para chamar, né? Para chamar um GraphQL, para chamar um API Gateway, ou para chamar o S3, ou para chamar o Pinpoint. Então, assim, ele já tem um set assim, de operações assim, out of the box para você, que você não precisa se preocupar em desenvolver, né? Então, ele acelera muito o desenvolvimento do client para você, né? E ele não é só para mobile, ele também é para desenvolvimento web, né? Você consegue fazer uma aplicação React usando o Amplify. Pô, bem legal. Essa parte aí eu sou bem mais... Eu sou um cara mais de back-end, né? Então, até tô no meu to-do list aqui, né? De brincar um pouquinho com o Amplify, que eu já tô curioso aí para ver. Quero fazer uma brincadeira aqui. Quem sabe em breve aí até publico alguma coisa nesse sentido aqui, que eu quero fazer umas experiências aqui. Então, isso é engraçado, porque isso foi, para mim, a mesma coisa, né? Eu cheguei na Medloop, eu era 100% back-end, né? Eu cheguei lá, tem que tomar conta no aplicativo iOS, outro Android, mais um monte de back-end, coisa assim. Aí tem que aprender front-end. Aí o Amplify me ajudou bastante, né? Em pouco tempo eu já estava me sentindo um expert de desenvolvimento mobile, né? Só porque assim, eu conseguia fazer as coisas funcionarem. Mas eu vou te falar assim que, apesar de todos os prós do Amplify, quando você tem que fazer alguma coisa assim um pouquinho mais customizada, ele requer um pouco mais de você, né? Tipo, se você vai um pouquinho além do que ele oferece out of the box, você vai ter que saber de CloudFormation, de Apache Velocity, etc, né? Ele fica um pouquinho mais complexo, né? E vamos dizer assim, pelo menos para mim, no meu ponto de vista, assim, CloudFormation, assim, é difícil de trabalhar, né? É muito verboso. Você vai do Terraform pro CloudFormation, então, tipo, mas vai. Acostuma. Legal. E assim, já caminhando aqui para o final do nosso papo, né, uma coisa que eu não poderia deixar de perguntar, né, sempre que eu penso em algum aplicativo, né,
eu penso em push notification, né? Como é que é fazer push notification, né, e se manter serverless, né? Como é que é essa combinação? Bom, push notification, na verdade, eles são APIs que a Apple e a Google, por exemplo, eles oferecem para você out of the box, né? Você vai lá e chama a API deles e manda uma mensagem, né? Você precisa ter um device token que você pega quando o usuário permite que a sua aplicação mande push. Mas quando a gente fala de AWS, a AWS consegue te ajudar a fazer o management desses device token e chamar as APIs da Google e da Apple, né? Como elas têm uns payloads um pouquinho diferentes, né? Você pode utilizar uma API única que chama qualquer uma das duas, né? Então isso é uma das vantagens da AWS, né? E a AWS ela faz isso com SNS. Você consegue chamar direto um tópico SNS que é configurado com a Google ou com a Apple e manda uma push notification, né? Uma outra tool que você pode utilizar da AWS é o Pinpoint, né? Que o Pinpoint é uma tool de analytics e marketing, né? Vamos dizer assim, para mobile da AWS. Ela é relativamente nova, na verdade, e lá você também tem alguns métodos assim que te auxiliam a guardar os channels, né, esses device tokens e mandar push notifications para os customers. Também você pode criar campanhas de marketing e mandar elas via push, e-mail ou SMS, né? Então é bem legal, assim, na verdade, essa parte assim de notificação de usuário, né, vamos dizer assim, não só de push. Com a Amazon você pode utilizar SNS ou o Pinpoint, né, direto. Então é bem bacana. Uma outra coisa que eu também não mencionei do Pinpoint que eu acho legal é que ele é integrado nativamente assim com o Cognito, né? Então, uma vez que você registra um usuário na sua app com o Cognito e ele aceitou receber push notification, isso tudo já está lá guardado no teu Pinpoint e você já pode começar a mandar push pelo Pinpoint, assim, fazendo marketing campaign e etc, né, direto por lá, né, e o legal é que isso aí com o Amplify, né, quando você faz tudo isso aí com o Amplify, você faz, tipo, escreve 2 linhas de código de configuração e mais 2 linhas de código do teu back-end e você tá mandando push direto pros seus customers, né? Então, simples assim, né? Exatamente. Legal, cara, pô, foi uma aula aí esse episódio, cara. Só pra gente fechar aqui, quais dicas, assim, tu daria para aqui no finalzinho, né, para quem está ouvindo e quer fazer o seu app mobile aí serverless, né, e talvez tenha o mesmo nível de conhecimento que eu, assim, em desenvolvimento mobile, né, muito próximo de zero. quais as dicas, assim, práticas que tu quer deixar de recado final aí para quem quer desenvolver isso, server? Bom, eu também, o meu conhecimento era zero há um ano atrás, né, então eu caí de paraquedas ali e eu vou falar assim que eu dei uma pesquisada na internet, assim, no começo, assim, eu estava estudando bastante, assim, o que eu podia fazer, assim, para me ajudar a aprender a desenvolver mobile, né? E eu me deparei com o Amplify, né? Como eu queria ir para essa parte do serverless e cara, foi sucesso. É muito fácil, a documentação do Amplify é muito, muito, muito boa. Tem muita coisa na web referente ao Amplify. Tem o The Bunny Monk, que é um dos AWS Serverless Hero, né? Ele tem umas videoaulas, umas masterclass agora que ele está lançando aí esse mês, na verdade, ele está lançando várias, uma atrás da outra, e ele está falando muito do Amplify. São muito, muito bacanas, assim, para você aprender a desenvolver uma aplicação de produção mobile com Amplify, né? Você vai do zero para entregar uma aplicação em produção, né? Então, eu recomendo muito dar uma olhada no blog, pelo menos, do The Bunny Monk, e utilizar Amplify. Para quem não tem experiência em mobile, tipo a gente, né, como eu há um ano atrás, né, é uma coisa que vai te acelerar muito o desenvolvimento mobile, né? Não só mobile, como web, né? Aí se você já tem um conhecimento web ali com React, você vai para React Native, ou até mesmo o Flutter da Google, né? E você vai se sentir um expert em desenvolvimento mobile, né? Você vai ali, em 2 horas, você já está debugando o teu aplicativo no Android ou no iPhone, né?
Legal, até fiquei tentado a fazer esse Masterclass, mas agora esse final de ano tá meio complicado, então passei dessa vez, mas ano que vem talvez até, cara, ter uma aula aí com The Burning Monk ia ser uma honra. Até eu participei esses dias de uma palestra, né, ele estava palestrando no mesmo evento que eu e tal, e o cara foi uma consultoria gratuita, assim, que ele deu na palestra dele. Ele é fera, né? Ele é fera, eu gosto. É fera. E aí eu descobri que o nome dele, né, eu sempre falava Yan Kui, né, mas é Yan Choi. Yan Choi. Então, já aprendi a pronunciar o nome dele. Mas legal, cara, acho que a gente fecha aqui o episódio, foi muito legal, eu comentei ali, foi uma aula aí esse episódio, pô, muito, muito legal mesmo. Agradeço aí pra caramba a tua participação, né, teu engajamento aí de participar do episódio. O episódio com certeza vai ser bem legal aí para quem escutar. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, aí falando com o pessoal do Brasil. Muito bom o teu trabalho, Evandro. Aí, bola pra frente. Valeu, cara, muito obrigado. Um abraço. E assim a gente encerra aí o episódio do Sem Servidor, né, seu podcast sobre servers em português. Até a próxima.